E agora nós vamos ser ministrados pela palavra. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 1. Vamos ler apenas um versículo de número 16. E vamos falar a respeito de equívocos sobre o Evangelho. Não equívocos do Evangelho, porque o Evangelho não tem equívocos. Mas sobre a nossa concepção de Evangelho, há um equívoco. E eu quero tratar de maneira breve, mas espero que edificante por meio do Espírito com você. Diz assim, Romanos 1,16, a gente conhece bastante: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vamos ler todos juntos? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que primeiro do judeu e também do grego. Amém. Senhor, a tua palavra foi lida, ó Deus, e nós clamamos pela iluminação do teu Espírito, para que a exposição seja fiel, ó Deus, ao texto, fiel, ó Deus, à glória que há em ti, ó Pai. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Talvez uma das palavras que esteja mais na moda nos dias de hoje seja polarização. Eu não estou falando de uma moda talvez positiva, mas se a gente pode definir o nosso pensamento hoje, é um pensamento polarizado. E muitas vezes um pensamento bipolarizado. Ou seja, há dois polos que a gente sempre está envolvido ou pegando como um pressuposto de vida na nossa existência. E quando a gente fala essa palavra polarização, automaticamente nos dias de hoje a gente pensa em política, né? Mas a verdade é que nós estamos polarizados em várias áreas da nossa vida. Por exemplo, no futebol, a gente está polarizado. Por exemplo, as famílias estão polarizadas, achando que o homem ele exerce uma função e por isso a função do homem é mais importante, a mulher exerce outra função e as pessoas acham que a mulher é mais importante, sendo que na verdade a gente deveria estar caminhando para um consenso. E quando eu falo em polarização, eu lembro muito do presbítero Rômulo, porque ele fala a respeito de pêndulo nas reuniões do conselho, né? Ou a gente está de um lado do pêndulo, e quando a gente solta esse lado, a gente vai ter uma outra extremidade, porque o pêndulo faz esse balanço natural. Bom, eu estou falando isso porque a nossa concepção a respeito do Evangelho é também uma concepção polarizada. Mesmo que a Bíblia nos apresente o Evangelho como deve ser entendido, né, e a gente vai terminar o sermão explicando um pouquinho a respeito do que é o Evangelho, mas a gente tende a pensar que o Evangelho é pelo menos dois polos. Então, o primeiro polo que eu quero tratar com os irmãos é a respeito de entender o Evangelho como um conjunto normativo de vida. Pastor, o que é isso? É um conjunto de regras de lei que a gente tem que viver. Parece até um farisaísmo, né? A gente está debaixo de leis, a gente está debaixo de muita autoridade pesada, e a gente acaba vivendo uma regra normativa na nossa vida, se é que essas duas palavras não ficam redundantes, né? Mas a gente vai achando que a nossa vida vai sendo guiada por leis que a gente acredita ter na Bíblia. E aí a gente começa a inventar um monte de coisa. A gente começa a inventar um copo de água ungido, a gente começa a inventar alguns tipos de postulações, a gente acredita a respeito de várias coisas que não contém ou não é o Evangelho. Esse é o erro de muitas igrejas, esse é o erro do nosso próprio coração, porque muitas vezes a gente acha que o Evangelho é um cercado de lei, e essa lei precisa ser cumprida à risca em toda a circunstância da nossa vida. Por que eu estou tratando a respeito disso? Eu estou tratando a respeito desse primeiro polo, porque nós não
não podemos abraçar o Evangelho interpretado dessa maneira como temos abraçado. Mas eu também não estou falando que o Evangelho não tem as suas características normativas, ou seja, ele não tem as suas leis, os seus mandatos, as suas regras. O Evangelho ele tem. O Evangelho é convidativo para a gente ter uma vida santa diante de Deus. Isso requer que nós tenhamos na nossa mente a certeza de que precisamos cumprir alguns preceitos. Mas esses preceitos, eles são, na verdade, uma resposta positiva do meu coração a respeito do verdadeiro Evangelho, e você pode ter noção do que eu estou falando sobre verdadeiro Evangelho. Só que a gente se apega muito às formas e se esquece da essência. Eu preciso vestir uma calça, mas eu esqueço de despir o meu coração na presença do Senhor. O Evangelho nos constrange a adorar a Deus. E não é a vestimenta, não é o estilo do meu cabelo, não é o estilo do tipo de maquiagem que as mulheres usam, não é isso. Não é o tipo de comportamento que eu tenho dentro da igreja, se eu levanto a mão ou não levanto, se eu bato palma ou não bato, isso aí vai do foro íntimo de cada um. Mas também diz respeito a ter um coração humilhado na presença do Senhor. Esse é um primeiro polo, que é muito visto nos nossos dias, abraçando-se demais as regras religiosas. Nós somos assim. Embora estejamos numa sociedade antinomista, que não gosta de lei, a verdade é que nós carregamos as nossas próprias leis, baseadas numa interpretação extremamente errada do Evangelho. E a gente vai vivendo um Evangelho, um cristianismo totalmente aquém do que a Bíblia apresenta. O apego exagerado à norma que às vezes nem nas Escrituras está. E aí a gente lê nas Escrituras como, por exemplo, a seita dos fariseus, que eram extremamente zelosos com relação à lei. O próprio apóstolo Paulo, quando ele vai se descrever, ele fala: quanto à lei, eu era tão zeloso que eu era um fariseu. Ser zeloso quanto à lei não significa que a pessoa compreendeu a respeito do Evangelho. Significa que a pessoa às vezes é apegada demais a formas, a regras, mas não se apega aquilo que é extremamente importante e caro, no sentido de ser precioso para nós no Evangelho, que é a figura de Cristo. E eu já estou dando spoiler do final, né? Esse é um primeiro polo. Embora nós estejamos numa igreja conservadora, uma igreja tradicional, a gente vê muitas pessoas que ainda olham sob a lente, sob a cosmovisão das leis. Isso é um grande problema, porque se nós tivermos as nossas cosmovisões voltadas ou interpretadas pelas leis, todos nós, inclusive aquele que vos fala, estaríamos condenados, porque o Evangelho condena os pecadores, do qual eu também faço parte. Por isso nós precisamos começar a compreender o Evangelho como não somente uma regra normativa, não somente a observação de uma lei, mas enxergar o Evangelho como aquilo que veio para poder transformar a minha vida. E a gente vai tocar nesse tópico também. Esse é o primeiro ponto. O segundo tópico, ou o segundo ponto, o segundo polo, é que nós entendemos o Evangelho como um relativismo. Tudo é relativo. E aí, isso tem acontecido nas igrejas, principalmente nos dias de hoje, contemporânea, porque estão baseadas apenas em um atributo de Deus, o amor. E aí, se Deus é amor, logo eu posso tudo. Repararam? Um movimento que sai de um extremo e vai para outro completamente.
porque acham que Deus é amor somente, e aí todas as coisas são permitidas. Eu posso chegar na igreja de qualquer forma. Aliás, você pode chegar na igreja de qualquer forma. Você não pode permanecer de qualquer forma. Porque o evangelho é transformador. Venha como estão, mas não permaneçam como estão. Mas a gente vai pegando esse tipo de argumento e trazendo para o nosso coração e falando assim: eu vou viver segundo o amor de Deus. E o amor de Deus, o que ele é? Ele é inclusivo, ele é paciente. O amor de Deus, ele é tolerante. Afinal de contas, ele me criou para me amar. E a gente vai caindo nesse tipo de engodo, e quando a gente vai ver, a gente vai deixando o evangelho cada vez mais ralo, cada vez mais raso, a ponto de nós estarmos morrendo espiritualmente. Movimentos extremamente opostos, mas que estão danificando a igreja, que estão danificando vidas, que estão contaminando o evangelho. Esses são dois movimentos muito perceptíveis dentro das igrejas, na nossa inclusive. Pessoas que adotam regras e não abrem mão das suas regras particulares porque entendem que isso é o evangelho, ou pessoas que estão vivendo a vida como aquele filósofo contemporâneo fala: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Onde está fazendo mais barulho? É onde eu vou estar. Onde tem mais bagunça? É onde eu vou estar. Onde não precisa exalar nenhum tipo de santidade? É onde eu vou estar. E não venha você com as suas pedras para me pedrejar, porque Deus já me aceitou. Não é assim que a gente faz? Não vem me julgar, não vem chamar minha atenção, não vem falar comigo não, porque afinal de contas, você não tem autoridade para falar sobre mim, porque Deus fala que eu sou um amado dele. E aí a gente é religioso num domingo. A gente é religioso no templo. A gente é religioso quando a gente está com os amigos da igreja. A gente precisa romper essa religiosidade barata. E é justamente o que o apóstolo Paulo, ele começa a tratar na carta aos Romanos. Todo mundo conhece muito bem essa carta, é uma carta extremamente teológica, mas ela traz um pouco de aplicação prática a partir do capítulo 12. Isso já me mostra um grande ensinamento. De quê? Que a Bíblia, o Evangelho em si, ele tem a sua parte teórica, teológica, mas eu preciso traduzir em ações. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo. E quando ele fala a respeito aos romanos, ele está falando para uma sociedade que é extremamente evoluída no seu pensamento, porque o pensamento era grego, a força bélica era romana, ou seja, eles eram extremamente fortes no pensamento, fortes nas suas postulações filosóficas, mas também eram fortes no seu poder bélico, na sua força de exército. Mas o apóstolo Paulo entendia que ali havia um grupo de cristãos que haviam se rendido aos pés do Senhor, mas agora precisavam de receber um conteúdo que fosse extremamente assertivo com relação a Cristo, mas também que precisavam começar a traduzir em ações. Queridos, não é assim com a nossa vida? Nós vamos recebendo o Evangelho, nós vamos assimilando o Evangelho por meio do Espírito, mas isso precisa desembocar na minha ação prática. Eu preciso compreender como o Evangelho funciona na minha segunda-feira. Quando eu sou atacado no meu trabalho, na minha faculdade, na minha escola, na minha casa. É ali que o Evangelho é experimentado de fato, se eu só sei de maneira teórica, ou se eu sei também viver na prática o Evangelho. Paulo não tinha ainda um contato tão pessoal com os romanos, no sentido de estar ali
pregando para eles de forma mais participativa, mais próxima, mas Paulo, ele já apresenta o instrumento que ele quer passar para cada crente daquela época. E ele chega nesse versículo 16 e ele fala a respeito desse evangelho, que não é um evangelho que traz vergonha. Um evangelho vergonhoso. O evangelho não é vergonhoso. Muito pelo contrário. O evangelho é motivo de orgulho. Sabe por quê? Porque o evangelho não se trata de um conjunto de pensamentos teológicos, mas o evangelho se trata de uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. O evangelho se fala ou é Cristo, o nosso Senhor. A palavra evangelho, para todos aqui, ou para a maioria, é de conhecimento mútuo, é conhecido, né? Como a boa notícia, a boa nova, a boa notícia. Mas qual é essa boa notícia? A boa notícia é que a nossa alma não está eternamente perdida. A boa notícia é que a sua vida, ela não é um fracasso. A sua vida não é regida por circunstância, por tempo cronológico. A sua vida é regida por Cristo, que pagou um alto preço na cruz do Calvário. E não importa a circunstância que nós vamos vivendo, se Cristo estiver na frente, a nossa vida está sendo vivida ao máximo. O Evangelho, portanto, é a vida ao máximo. Por isso o apóstolo Paulo não se envergonhava. E olha que ele poderia comparar o Evangelho com um monte de situação que ele já viveu. Ele era fariseu, como eu já disse. Ele era um cara extremamente bem quisto dentro da sociedade judaica, porque ele gozava de certo prestígio, talvez político. Ele era um homem extremamente inteligente, observante de todos os ritos judaicos. Mas se ele se envergonhava de uma coisa, era de tudo isso, menos do evangelho, o qual o alcançou. Nós precisamos parar de ter vergonha de dizer que somos crentes. Nós precisamos assumir essa responsabilidade, mas não só dizer aos quatro ventos que somos crentes, mas mostrar ao mundo que tipo, que qualidade de crente nós somos. Crentes que buscam a vida em santidade na presença do Senhor. Crentes que compreendem que a sua vida só é vivida ao máximo porque Cristo um dia se doou. Não somos assim. Nos envergonhamos do Evangelho. Porque as pessoas causam vergonha para nós. Aqueles que às vezes levantam a bandeira do Evangelho causam vergonha para nós. E nós falamos assim: eu nem vou falar que sou crente. Porque o fulano errou e ele era uma referência na nossa sociedade. Ele era uma referência na nossa igreja. Eu não me envergonho do Evangelho, mas me envergonho das pessoas que carregam o Evangelho. Muitas vezes. Eu não me envergonho do Evangelho, mas eu me envergonho de muitas instituições quando elas deturpam esse Evangelho, pregam outro Evangelho, como o apóstolo Paulo estava falando aos Gálatas. Eu não me envergonho do Evangelho, mas eu me envergonho da minha própria existência quando eu me deparo com a grandiosidade da cruz. Disso eu tenho vergonha. Mas o Evangelho não é vergonhoso, porque Cristo sofreu todo o vexame. Ele foi exposto com as suas vergonhas. Numa cruz, nu, sendo escarrecido, sendo ultrajado. Palavras eram lançadas sobre ele, não palavras de algum tipo de acolhimento, não. Palavras que eram palavras vexatórias. Por isso o Evangelho não é vergonhoso,
Porque a vergonha que se era dada a alguém que estava sendo alvo do pecado foi lançada sobre Cristo. Mas num segundo aspecto, o Evangelho, ele é o poder de Deus. O poder de Deus. Se a gente quer transformar a nossa sociedade, a gente precisa apresentar o Evangelho. Eu não transformo a sociedade com gestos, por mais belos que eles sejam. Dar uma flor para alguém, dar um beijo, um abraço. Isso é muito bonito. Isso é uma manifestação, inclusive religiosa, do nosso coração, o afeto, o amor, porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, e nós somos seres que amam e que também precisam ser amados, mas o que transforma verdadeiramente a nossa nação é o Evangelho. E quando o apóstolo Paulo, ele fala que o Evangelho, ele é o poder, ele usa a palavra no grego aqui, o dínamos. E você já pode fazer a sua associação a respeito dessa palavra no português. Da onde vem, o que gerou essa palavra? Dinamite. Eu não sei se vocês já viram a questão de explosão de um prédio, demolir um prédio, né? E se usa dinamite, né? Talvez engenheiros que tenham aqui possam explicar com muito mais propriedade. Colocam-se essas armas, né? Essas dinamites em locais para que abale as estruturas e tudo rua, e tudo caia. É isso que o apóstolo Paulo está falando a respeito do Evangelho. Ele está falando que ele é o poder que faz o ser humano cair. E a gente cantou aqui. Faz cair de como? De joelhos, porque todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Um Evangelho que nos faz prostrar, que desmorona as nossas concepções filosóficas. Um Evangelho que quebra os argumentos das regras normativas de lei que nós carregamos como pressuposto cristão. O Evangelho quebra o relativismo, o muro do relativismo que nós estamos levantando em nossas vidas. Mas acima de tudo, o Evangelho destroça o coração empedrado, duro. E isso que ele fala na sua introdução aos Romanos, que o Evangelho é o poder de Deus. Reparem que agora ele qualifica qual é o poder. Ele poderia falar o Evangelho é o poder. Isso ficaria muito claro para nós, mas ele precisa falar que o Evangelho é o poder que emana de Deus. O Evangelho vem de Deus, não é da força do argumento do apóstolo, não é a força da igreja como instituição que estava sendo organizada em Roma. Não é nos nossos dias pela palavra do pastor, pela palavra de alguém, de um líder do ministério, pelos presbíteros. Não, o Evangelho é de Deus. E por isso ele é o poder. Um poder de Deus. Com qual finalidade? Para a salvação. E essa salvação aqui é a salvação da alma. E essa salvação aqui é a salvação que tira a gente do caminho terrível, tenebroso, obscuro do inferno e nos coloca no caminho de luz, que é o céu. A finalidade do Evangelho é levar salvação para quem? Para todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Nós precisamos cada dia mais confiar que o Evangelho transforma a vida. Em primeiro lugar, porque é firmado em Cristo, o Evangelho é Cristo. E se você quer dar um segundo exemplo para alguém de que o Evangelho é transformador, use a sua própria vida. Fala, o Evangelho transformou a minha vida. Eu era um ninguém. Hoje eu continuo sendo um ninguém, só que com Cristo e com a salvação.
Alguém está associando aí com o baterista da igreja, né? Os jovens sabem do que eu estou falando. O Evangelho, ele transformou a minha existência. Onde eu estaria num domingo desse? Voltando um pouquinho atrás, onde eu estaria num sábado à noite como o de ontem? Talvez eu estaria vivo. Ou alguém já tinha tirado a minha vida. Mas o Senhor me resgatou. E Ele transformou a minha vida mediante o poder do Evangelho. Poder de Cristo para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do grego e também primeiro do judeu e também do grego. Aqui é porque o apóstolo Paulo entendia e postula isso, que os judeus tinham os oráculos de Deus, eram detentores dos oráculos de Deus, mas o plano de Deus era que todos alcançassem a vida eterna, fossem alvos da vida eterna. Por isso ele fala, vocês também são. Primeiro do grego, sim, ao grego foi manifestado a Jesus Cristo, mas agora a vocês também, porque os judeus, eles rejeitaram. Olha como é que a Bíblia é impressionante, porque ela liga João, capítulo de número 1, versículo de número 12, que Jesus Cristo se manifestou a todos os judeus, mas eles rejeitaram. Mas todos aqueles que receberam esse nome, deu-lhes o poder, a autoridade de serem feitos filhos de Deus. O Evangelho faz você um filho de Deus e não somente uma criatura do Senhor. É isso que o Evangelho faz. Nós precisamos romper com essa percepção errada do Evangelho, de que é um conjunto de normas, que é um relativismo. E precisamos nos concentrar de que o Evangelho, ele é Cristo, portanto, ele é o poder que transforma a vida do mais vil pecador e transformou a sua vida e a minha vida. Que Deus possa ser exaltado nesse lugar, que Deus possa ser glorificado nesse lugar. Dê glória ao Senhor. Diga ao Senhor que você é grato por essa salvação, por esse Evangelho que transformou a sua vida. Nós somos gratos por Cristo, o nosso Senhor, que é o poder de Deus, que é o Evangelho, é a boa notícia. Mas agora fica também o meu convite a você: conte aos seus amigos, conte à sociedade a respeito desse Cristo que te liberta, que libertou e que vai libertar muita gente e que continua salvando e tem poder para salvar. Que nós possamos ter essa coragem e não nos envergonhar daquilo que é um bem mais precioso que nós temos, o Evangelho de Cristo. Vamos orar?